Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Meus irmãos, esta passagem, ela nos revela dois estágios. Primeiro, de um homem não convertido. Começa no versículo aí 17. O homem que ainda não nasceu da água e do Espírito. Ele é obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Ele então descreve o comportamento desse homem que não conhece a Deus e também descreve o seu comportamento ali no versículo 19. Descreve que ele vive em toda impureza. E a partir do 24, ele aí faz um contraste. Por que nós não devemos andar como eles? Porque nós somos nova criatura, né? Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria enfatizar esse lado a partir do 19, falar do aspecto positivo. Por que nós não devemos andar como os não crentes, ou melhor, a nova maneira de viver de uma pessoa que tem Jesus no coração. Então, vejamos aí. Em primeiro lugar, a nova vida de viver dos discípulos de Cristo é completamente contrária ao viver pagão. Nós estamos na contramão do homem que é deste mundo. Observe aí no versículo 19, diz assim: os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então eles rasgam completamente os mandamentos de Deus, eles não têm uma vida pura, uma vida santa. Aí, a partir do 20, ele fala que nós não somos assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de que chamar a atenção nossa. O nosso viver precisa ser totalmente diferente do homem que não é crente em Cristo Jesus. Tendo exposto nos versículos anteriores a origem da vida pecaminosa dos pagãos, a partir do 17 diz: portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Gentios aqui é pessoas não convertidas. Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, pensamentos vazios, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, na dureza do seu coração. Os pagãos, irmãos, são governados pela carne, a velha natureza, são governados pelo mundo caído e são governados pelo príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, por isso, suas crenças, o que eles acreditam e seus valores, como eles vivem, são totalmente contrários à vontade de Deus. Eles estão na contramão da vontade de Deus. Versículo 19 diz assim: os quais, esses gentios, pagãos, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas essa maneira de viver e pensar dos não convertidos não faz parte do currículo ensinado pelas Escrituras Sagradas para o discipulado cristão. Quando a gente examina a Bíblia, a gente vai ver que a vida proposta por Jesus é totalmente diferente desse pagão. Versículo 20 diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, nós ouvimos o Evangelho, nós temos ouvido o Evangelho, nós temos lido o Evangelho, e a gente vê claramente que não é assim, que há uma distinção, que há uma separação. A instrução da palavra de Deus é muito clara, que as crenças ensinadas pelo livro sagrado são totalmente contrárias às da sociedade alienada de Deus. A palavra de Deus, quando fala do mundo, diz: o mundo jaz no maligno, está debaixo da influência do maligno. A sociedade paganizada crê na multiplicidade de deuses, mas as Escrituras afirmam que só há um Deus vivo e verdadeiro. As pessoas creem em vários deuses, ou quando não acreditam em Deus nenhum, né? Ou são ateus ou são politeístas, acreditam em vários deuses. Mas o que a palavra do Senhor diz assim para nós? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, São João, de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, para nós, e pela palavra de Deus, só existe o Deus vivo e verdadeiro. Os demais são criações da imaginação humana. A humanidade caída sustenta que todos os caminhos levam a Deus. Mas as Escrituras Sagradas só apontam um caminho, que é Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o mundo crê nesses vários caminhos. As Escrituras só existe um caminho. A sociedade, irmãos, não crê, por exemplo, em um julgamento final e nem no castigo e recompensa eterna, mas tudo isso é sustentado pela Bíblia. Se você conversar com uma pessoa, você sabe que vai ter um julgamento final, ele desconhece. Você acredita que vai ter um inferno e um céu, também eles desconhecem, não acreditam nisso. Mas o que a palavra de Deus tem nos ensinado? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia
em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esses exemplos, então, são suficientes para demonstrar que o cristianismo bíblico é completamente distante do mundo ou diferente do mundo. Vale ressaltar que as crenças afetam nossa maneira de viver e como encarar a vida. Sim, se uma pessoa não acredita no céu nem no inferno, para ele tanto faz fazer bem ou mal, isso não vai lhe afetar. Mas nós cremos que existe recompensa eterna. Então nós nos apartamos do mal e nos apegamos ao bem, para naquele dia ouvirmos: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Portanto, nossas crenças revelam se somos mundanos ou crentes. O que a pessoa imagina que é, o que ele acredita, ele vai demonstrar se ele é crente ou não. Se não concordamos com os ensinos do livro de Deus, somos mundanos. Está escrito: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Velho Testamento, o Novo Testamento, e com o ensino segundo a piedade, comportamento, é enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, mas o texto enfatiza, o texto que nós estamos considerando, enfatiza mais a área do comportamento. Não só da parte doutrinária, mas esse texto que nós estamos comentando enfatiza a área do comportamento. Diz assim uma passagem bíblica: cometerem toda sorte de impureza. O versículo 19. Cometerem toda sorte de impureza. Está falando do comportamento deles. E aí o versículo 20 emenda: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não é para viver em toda sorte de impureza. As escrituras sagradas também vão na contramão do comportamento do mundo. Quer dizer, não há harmonia entre a crença cristã e a crença mundana, e não há harmonia entre o comportamento cristão e o comportamento mundano. Nos estimulando e ordenando um viver santo em todas as áreas da vida. Pedro diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Então, enquanto o cara do mundo é todo sujo pelo estilo de vida dele, nós devemos ser pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, né? Alvos, brancos, como diz Apocalipse. Enquanto a sociedade ensina a frouxidão moral, a palavra do Senhor nos convoca a andar na lei do Senhor, tanto no coração quanto nos atos. Não é só nos atos, nas palavras, mas também no coração. Não penseis, diz Jesus, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, meus irmãos, Deus nos chamou para andar de acordo com a lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples.
A ética cristã é abundantemente ensinada no livro sagrado. Ela nos alcança na vida no lar. O marido ame a esposa seja submissa ao marido, os filhos sejam obedientes aos pais, os pais não provoqueis a ira aos seus filhos. Alcança no trabalho, o patrão não explora o empregado obedeça o patrão. Também nos ensina na nossa vida de Estado, obedecer todas as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Ela nos ensina também como devemos agir na igreja, respeitando as autoridades, amando os irmãos. No campo sexual, não cometerás adultério. Na nossa linguagem, deve ser não dirás falso testemunho. Na nossa honestidade, não furtarás. No valor à vida, não matarás. E no coração, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Veja que a vida cristã, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Deus age no nosso, exige pureza interior. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Paulo então diz assim, por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, a vida cristã é revelada com muita clareza na Bíblia. Se não a conhecemos, é porque não estamos lendo o livro de Deus, ou não conhecemos a Jesus e a sua palavra. Então, não posso alegar ignorância, pelo menos na igreja, de não saber qual é o caminho do Senhor, qual é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor já foi revelada, está no Velho e no Novo Testamento. Examinai as Escrituras. Então, o desconhecimento pode revelar não conhecer o próprio Jesus, né? Versículo 21 diz assim, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então, ele está questionando isso. Se você não conhece como você deve viver, talvez você não tenha nem ouvido ainda Jesus. Porque ouvi e a vossa alma viverá, né? Se ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados, não conseguiremos ouvir as palavras do Senhor. Porque ele diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Não teremos, então, interesse em andar com Deus e nem de conhecer os caminhos do Senhor. Quando eu estou surdo para Deus, eu não tenho condições de ouvi-lo, eu não tenho vontade de conhecê-lo e eu não tenho vontade de andar no caminho. Por isso é dito sobre o homem não convertido. O homem natural, que é um não convertido, não aceita as coisas do Espírito de Deus, que é a palavra do Senhor, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não tem o Espírito para guiá-lo a toda a verdade. Mas, se somos regenerados pelo Espírito Santo, ouviremos e atenderemos ao chamado divino. Lázaro, vem para fora. E ele veio para fora porque ele ouviu a voz do Senhor. Nós vamos ter anelo por conhecer a vontade do Senhor que está revelada na Bíblia Sagrada. Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me verei na presença do Senhor? E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Como podemos então, irmãos, notar, a vida cristã é oposta, é contrária à vida mundana. A vida cristã se fundamenta na palavra de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Quem a segue viverá na contramão da sociedade mundana. Quem segue a palavra não anda igual ao mundo. É um caminho apertado, mas conduz para a vida. Mas o caminho do mundo é largo e conduz à perdição eterna. A segunda verdade, irmãos, que eu gostaria de enfatizar nessa passagem, é que a nova maneira de viver dos discípulos de Cristo envolve abandonar o comportamento anterior à conversão. Vamos ler o 22 aí? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Veja, quando diz no sentido passado, está falando antes de aceitar Jesus. Eu tinha uma crença e eu tinha um comportamento. Então ele diz, olha, no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis, tire essa roupa, tire completamente essa roupa velha, aquela que você usava antes de conhecer a Jesus. A ideia é essa. O nosso passado, irmãos, nos condena, porque o salário do pecado é a morte, né? A maneira de vivermos antes de Cristo entrar em nossa vida era vergonhosa, imoral, pecaminosa e nos estava levando à condenação. Paulo falando da nossa vida antes de conhecer a Jesus, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Uma vez que nós fomos salvos da morte e do poder do pecado, porque diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Devemos então agora, como libertos do diabo, da carne e do mundo, devemos andar em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. E Paulo diz ainda, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos de novo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se faz então necessário, como crentes em Cristo, de tirarmos de nossa vida toda prática ou toda crença e prática pecaminosa. É isso que o versículo 22 está dizendo. No sentido de que, quanto ao trato passado, aquelas crenças que tínhamos antes e aquele comportamento que tínhamos antes, nós devemos nos despojar do velho homem. Essa faxina moral e doutrinária vai durar toda a nossa vida física. É uma faxina que não termina nessa vida. Ela começa no dia em que aceitamos Jesus. E o Espírito Santo está tirando com vassoura, às vezes pesada, algumas marcas de sujeira do nosso coração. Isso vai durar até chegarmos à presença gloriosa de Deus, que é o chamado o processo de santificação. Para podermos identificar o que devemos lançar fora, necessitaremos examinar as Escrituras, que com a ajuda do Espírito Santo poderemos reconhecer os hábitos pecaminosos e doutrinas heréticas na nossa vida. Nós não temos condições de ver, às vezes, a sujeira. A luz, por exemplo, se a luz é muito forte, se a gente apaga, a gente não vê muitas as falhas aqui, mas quando se bota uma luz forte, dá para perceber até que tem alguma teia de aranha, por exemplo. A luz revela isso. Então, a luz que vai revelar
crenças erradas e comportamentos errados, é a palavra de Deus, né? Pedro diz assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Será nosso dever romper com tudo que o Espírito Santo nos revela pela palavra de Deus. De fato, o Espírito Santo vai revelar pela palavra o que é que eu devo tirar. Agora, é meu dever tirar. Observe 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É nossa tarefa, no processo de santificação, eliminar os maus costumes e crenças não autorizadas pela palavra do Senhor, porque Deus não tem associação com nada pecaminoso. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, se eu sei que está na minha vida isso por obra do Espírito Santo, eu vou tirar. Apocalipse diz, olha, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, da Babilônia, é o mundo, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Outra maneira de dizer essa mesma coisa, essa mesma verdade, é não alimentar nossas ambições pecaminosas, cortando toda a fonte alimentadora para que ela venha a óbito. Então, como é que eu tiro essa roupa, pastor? Não satisfaça os desejos da carne. Não satisfaça, não alimente. Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer morrer é não alimentar, para que ela morra. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Será uma tarefa complicada e dolorosa, porque não queremos só a vida com Deus, mas ainda temos inclinações para as coisas ruins. Por isso, encontramos exortações na palavra de Deus para abandonarmos os costumes pecaminosos. Então, crente, às vezes, nós ficamos assim nesse dilema. Mesmo sendo servo do Senhor, eu tenho uma inclinação para o mal. E é difícil para mim, às vezes, para nós deixarmos uma coisa ruim, mas a palavra de Deus tira isso da sua vida, arranque isso da sua vida. Levítico diz assim, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Além da razão de termos aprendido como se deve viver o cristão, necessitamos, irmãos, nos afastar dos costumes da vida anterior à nossa conversão, porque ela só gera mente suja e caráter sujo e conduz ao lago de fogo e enxofre. Versículo 22 diz, olha, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A vida sem Jesus não glorifica a Deus, porque segue orientações do diabo, da carne e do mundo. É um estilo de vida que torna a sociedade pervertida, cheia de injustiça e apta a receber o juízo de Deus. Por que não devo viver como o mundo?
porque não estamos agradando a Deus, a sociedade está ruim por causa dessa maneira de viver e eles serão punidos. Paulo falando aos romanos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, essa vida não pode ser nossa. Nós devemos ter uma vida diferente. Se não queremos perecer com os que adotam esse estilo de vida, devemos tirar de nossa maneira de viver tudo que não condiz com o viver que agrada ao Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Não é que as obras salvam, as obras evidenciam salvação. Isso é importante. Toda pessoa que professa a fé no Senhor Jesus e continua vivendo de maneira pecaminosa, não teve um verdadeiro encontro com Cristo. O verdadeiro servo de Deus tem prazer em abandonar o caminho errado e que desagrada ao Senhor. Salmos 1, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Podemos mudar de rota se tivermos errados. Confessemos nossas transgressões ao Senhor. Confiemos em seu sacrifício em nosso lugar, para sermos perdoados e libertos da impureza. E só assim andaremos em novidade de vida. Meus irmãos, eu queria concluir aqui dizendo: nós temos aprendido como é a vida cristã. Está revelada nas Escrituras. E uma das coisas que a Bíblia revela é o seguinte: tire tudo que não presta da sua vida. Tem de tirar. Deus mandava no Velho Testamento quebrar os ídolos. Tudo, quebra tudo. Tira tudo que é de ruim da vida. Faça uma faxina na sua vida. Tudo que o Espírito Santo está revelando, tire da sua vida. Josué disse: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha. Que Deus nos abençoe.